Boa noite, meu querido Dr. José Reinaldo Walter de Almeida. Olá, Bel. Tá vendo que pôr do sol tem lá atrás? Pois é, mas nem tudo tá tão bonito quanto o pôr do sol por aqui. Existe uma recomendação já no estado de São Paulo para que se volte a usar máscara. E também, esses dias em Belo Horizonte, aconteceram muitos casos com uma nova variante do vírus. Até esqueci o nome do vírus que causa a Covid-19. Como é que é mesmo o nome do vírus? Faz tanto tempo que a gente não fala nele, né? SARS-CoV. Lembrei. Então, então eu acho que está na hora da gente falar um pouco das sequelas. Porque 2 anos depois, né? Mais de 2 anos do início da pandemia, acho que já dá para falar um pouquinho sobre sequelas. Agora, doutor, você é um médico, ai, Felipe, oncologista, na orelha da mamãe não, oncologista e neurologista. Então, certamente você vai falar sobre as sequelas neurológicas da Covid. Mas, assim, en passant, dá para contar para a gente um pouquinho das outras especialidades também, não dá? Ó, o Felipe hoje tá que tá, ó, puxando meu cabelo, entrando dentro da minha orelha, né, Felipe? Fala oi pro doutor José Reinaldo aqui. Ó, adoro o meu cabelo. Pois é, dá, né, Zé? Então vamos lá, é isso que eu quero ouvir. Porque assim a gente toma mais consciência, né, do que realmente é essa pandemia. E que ainda não acabou, infelizmente, está todo mundo vivendo como se a pandemia já fosse, né? Mas não é. Nas primeiras vezes que nós falamos, alguns meses atrás, sobre as complicações da Covid, nós, na verdade, falávamos de situações hipotéticas, porque haviam relatos de casos. Relatos de casos são muito importantes porque servem para nos chamar a atenção para alguma coisa que está acontecendo ou pode estar acontecendo, mas tem uma pequena validade científica. Mas a partir desses relatos de casos, foram feitos já trabalhos, inclusive com acompanhamento por mais de um ano de pessoas que apresentaram quadro clínico compatível com Covid e comparados com pessoas naquele mesmo período que não tiveram Covid. Já existem trabalhos muito bem feitos. E as conclusões são preocupantes. A primeira delas é que já está muito bem identificado que o SARS-CoV, o vírus, ele atinge o sistema nervoso das pessoas. E ele atinge preferencialmente os astrócitos, que são as células, vamos chamar de suporte. Mas, na verdade, elas são células muito importantes que se agregam aos neurônios e participam da função neuronal, muito mais do que um simples suporte. Não existe função nervosa sem a presença dos astrócitos, de forma que eles são realmente importantíssimos. E, dependendo do maior ou menor grau de atuação do vírus nesses astrócitos, nós poderemos ter quadros clínicos variáveis. Então, é possível que existam depressões decorrentes diretamente dessa alteração, quadros de ansiedade, perda de memória, inclusive com o aparecimento de quadros demenciais, principalmente em pessoas que já estão na fase pré-clínica da doença.
a perda de memória relacionada à Covid é uma realidade inquestionável. Felizmente, ela não é tão importante, tão severa na maioria das pessoas. No entanto, em algumas pessoas ela é suficiente para impactar o dia a dia. Existem trabalhos que mostram que essa antecipação da perda cognitiva que vem com a idade pode representar uma perda de 20 anos, é uma coisa impressionante. Ou seja, uma pessoa de 50 anos pode, em um dado momento, apresentar uma perda cognitiva que seria esperado nela aos 70 anos. Sem contar que existem outros órgãos que são também impactados pela Covid, como o coração, os pulmões, as unhas, por exemplo, os olhos. E doutor, quais sequelas, se é que elas existem, são irreversíveis? A pessoa vai ter que conviver o resto da vida com elas? Ou a maioria delas é reversível? Não há dúvida nenhuma sobre essa ação diferente do vírus, né? Quando nós comparamos com vírus como respiratórios como a influenza, o H1N2 e outros, que raramente trazem sequelas. O SARS-CoV não, ele com muita frequência traz alterações que nós não sabemos ainda qual será a duração delas, mas já podemos, sem dúvida nenhuma, entender que são de longo prazo. Isso traz problemas de saúde pública, uma vez que tanto os sistemas públicos quanto os privados já estão começando a se sobrecarregar por causa disso aí. A gente já percebe no próprio consultório um aumento de pessoas que vêm por quadros clínicos decorrentes da Covid. Uma coisa que chama atenção é o aumento do risco do AVC, por exemplo. Então, uma pessoa que não tem comorbidades, não tem hipertensão arterial, não tem diabetes, não tem alterações lipídicas e não tem história familiar. Essas pessoas sempre tiveram um risco baixíssimo de AVC. E nós temos visto quadros de AVC 2 ou 3 meses depois, portanto, não são decorrentes da fase aguda da Covid, e isso nós já sabíamos que ocorria, né, na fase aguda, mas agora nós estamos vendo já depois de sarada a doença, propriamente dita. E temos a Covid longa, que é um quadro de mal-estar, fadiga, dificuldade de raciocínio, perda de memória, cabeça ruim, mal-estar, perda de força muscular, totalmente inespecíficos, mas que representam uma doença que permanece não pela ação direta do vírus naquele período, mas pelas consequências. Então, a Covid ainda representa um problema de saúde pública, a vacina é uma arma poderosa e os cuidados pessoais agora são dependentes daquilo que a pessoa pensa, né? Quer dizer, quando for a um lugar onde tem muita gente, de preferência use máscara e procurar evitar aglomerações, principalmente nas épocas em que tivermos picos da doença, porque isso provavelmente é o que vai acontecer daqui para frente. Períodos de pico. E como é uma doença que pode causar debilidade e transtornos a longo prazo, quanto mais gente infectada, mais casos desses nós teremos. Meu querido Dr. José Reinaldo Walter de Almeida, muito obrigada por sua presença mais uma vez aqui no nosso portal Saúde Livros. Espero que um dia seja presencial a nossa conversa, né? Vai ser. Uma hora dá certo. Muito obrigada, viu? Um beijo para você e um belo pôr do sol aqui
na nossa janela da Paulista, né, Felipe? Então, é isso aí. Um grande abraço, Bel. Vamos tomar cuidado com a Covid, porque ela não desapareceu. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live